Voltamos com o programa Redação 91. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o João Adolfo Stadler Colombo, economista, que está aqui com a gente também no estúdio, já. João Stadler Colombo está aqui com a gente, economista. Boa tarde mais uma vez, obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui à Rádio Pinga Fogo. Boa tarde, Amaro, Josué. Estamos aí novamente. Beleza. Bom, o pessoal já estava falando aí de economia, a gente sente, né, os reflexos aí do governo nesse quase um ano de governo Lula. Tem gente que fala, que participa aqui, mas eu estou indo ao mercado, eu encho o carrinho, aí tem outras pessoas que já falam, não, me aponta esse mercado aí que eu quero ir lá também. Então tem essa questão. Tem o pessoal que fala que aqui, a nossa ouvinte até fez críticas ao governo, mas falou, se a carne está mais barata, não sei o que e tal, a gente trabalha para comprar. Então, eu gostaria até de que o João me explicasse essa situação, né? Algumas pessoas estão sentindo, sim, que tem alguns itens que caíram o preço, que baixaram. Eu, como consumidor, vou falar a verdade. Eu não penso da mesma forma, né? Porque eu vou ao mercado também por aí e a conta sempre fica alta, né? Eu estou falando como consumidor, não estou ligando com política, não. Agora, é claro, cada um é cada um, viu, João? Vamos pegar... Tecnicamente, o que está acontecendo aí, economicamente? Por pontos, então, o primeiro que foi citado aí, questão da inflação. Convenhamos, é muito raro acontecer situações de deflação, quando os preços caem, principalmente quando você faz uma cesta ali de produtos e serviços e tira uma média ponderada. Então, o normal é assim, quanto que fechou o IPCA no ano de 2000 e tanto? Fechou alto, estava em 10%. Quanto que foi no outro ano? 5,7. Quanto está no outro ano? Então, quando você vai, principalmente fazendo esse acúmulo dos últimos 12 meses, eu não me recordo de nenhuma situação em que registrou-se uma deflação. Isso aí é muito pontual em um mês ou outro específico. A gente se recorda ali no segundo semestre de 2022, portanto, o ano passado, o Bolsonaro veio cortando o ICMS, então aquilo impactou nos combustíveis, mas também nos fretes, nos produtos em geral. Às vezes tem situação que o dólar também dá uma cedida, daí isso também interfere. Mas enfim, o que eu quero colocar é que, por regra, a inflação sempre está subindo. Então o normal é de eu chegar lá num determinado produto, está por R$10, passar um período eu chego, está por 11, depois está por 12. Mas por que alguns produtos sobem mais, outros menos? Tem diferentes fatores. Pode ser climáticos, por exemplo, no lugar dá uma seca, você tem quebra da produção, ou não, chove demais, aquilo alaga, o transporte também fica interditado, enfim. O que eu coloco... Então, tem a ver com oferta e sim, produto. O que interfere no preço, a resultante, né, justamente isso, oferta e demanda, vai fazer subir ou diminuir, são N fatores. Agora, o Brasil ele veio de uma situação da pandemia, que elevou muito a inflação, mas no ano anterior já ficou 5,7, alguma coisa assim. E se você pegar o acumulado agora, está até um pouco menor do fechamento de 2022. Isso é positivo? Depende, porque ele já esteve nos meses anteriores num acumulado mais baixo, inclusive dentro das bandas das metas do Banco Central, né? E o que está acontecendo nesse momento agora é que está fugindo da meta. Isso daí incomoda e pode impactar e você não conseguir cortar mais substancialmente a Selic, de forma a favorecer a questão da economia aquecendo com os investimentos e as condições de parcelamento, de crédito. Então, olha... Existem produtos que eu vejo, a gente que acompanha em rede social, o arroz bateu o preço recorde. Então isso aí vai interferir na cesta básica, no consumo das famílias, principalmente as menos favorecidas aí. Agora, por outro lado, a gente que gosta de comprar uma carne, um churrasco, é visível que realmente houve uma retração do preço do que foi no momento anterior, só que e muito em nada cabe ou é mérito do governo, é por conta de um excesso do mercado, uma restrição lá fora na questão da importação, isso vai impactando. Mas para concluir, a inflação não é nesse momento um grande assim desafio, uma problemática. Na verdade, o dólar está estável, está lá em 4,85, até menos do que começou o ano. A gente tem uma evasão de divisas em dólares, caiu o investimento estrangeiro direto, mas a balança comercial está superavitária recorde com o agronegócio e vem fazendo uma contrapartida, ajudando muito nesse sentido. Me parece que o governo deu uma sossegada aí de ficar aumentando a alíquota de imposto aqui e ali, tanto que percebeu que não adianta nada, que a arrecadação faz 4 meses seguidos que vem caindo, não é por essa via. O que pode acontecer é o seguinte,
O Brasil vinha numa taxa de crescimento de 3%. Quando chega o primeiro trimestre do governo Lula, ele tenta manter isso, mesmo que de uma forma artificial. Então ele aumenta o gasto. Não, é que tinha muito déficit em educação, muito déficit em saúde, ficou terra arrasada, vamos liberar o orçamento. E esse dinheiro, por via do governo, ele não existe, porque se você não tem arrecadação suficiente, que é o que vem acontecendo, até que está se gerando esse déficit bilionário, foi por meio de dívida, então aumentou o endividamento do país. Só que aqui no dia a dia nosso é dinheiro que está circulando. Então, quando o governo contrata produtos e serviços, mas também contrata pessoas para trabalhar na esfera pública, na administração, né, do Estado, acaba que gira esse dinheiro, daí a pessoa vai lá e daí troca o carro e gasta no mercado, e isso dissemina. Existe um efeito multiplicador da moeda, isso é previsto até por teoria. Então, no primeiro trimestre ainda ficou bem aquecido, só que de uma forma artificial, né, ou forçosa. Depois do segundo semestre, a gente já viu caindo o PIB, crescendo a uma taxa inferior. E agora, no terceiro trimestre, o previsto é ficar negativo, mesmo que menos 0,2, e não é aquele grande impacto. Só que se você traça isso num gráfico cartesiano, que a gente aprende lá na quinta série, um ponto mais elevado, um ponto mediano e um ponto negativo, faz a reta e vê para onde que está indo. Então você já começa a fazer uma projeção, uma expectativa pior. Tanto que no relatório Focus, que a gente tende a acreditar que vai fechar aí 2023 3% de crescimento do PIB, essa mediana do mercado por diferentes agências e corretoras já estão apontando 1,5%. Talvez não dê nem isso, então o Brasil está voltando naquela patinação. O governo, como ele está fechando no vermelho e não deu certo a primeira ideia de vamos aumentar os impostos, ele vai ter que cortar gasto. E quando ele faz isso, acaba que impacta na demanda agregada, porque ele era um grande consumidor. Fechando, antes de ir para o intervalo daqui a pouquinho, depois o Josué vai perguntar depois do intervalo, a gente vai precisar para o intervalo. Antes de ir para esse intervalo, para você completar o raciocínio, você falou fechando no vermelho. O que aconteceu? É lógico, a gente sempre traz informações aqui da máquina mais inchada, dos gastos, mas eu quero saber de um especialista. O que aconteceu? Por que o governo passado fechou com superávit e agora já está com esse déficit todo? O que aconteceu? Já era previsto, mesmo que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito ou não? Não, na verdade, economicamente a ideia... O que se esperava era de uma manutenção, que o Brasil voltasse a ter esses registros que há anos não vinha tendo. E no passado era substancial, era 3%, 4%, então tinha margem de manobra. O Lula, quando entrou, ele se aproveitou disso nos primeiros mandatos. Então ele começou a gastar e aquilo ali veio aquecendo a economia e gerou um aumento do PIB, consequentemente da arrecadação, e veio numa espiral de crescimento. Só que a conta chega, né? Não, na verdade o superávit era muito baixo, muito pouco esse que foi de 2022. Não tinha condição de tentar fazer aquilo tudo de novo. E virou déficit. Então, na verdade... Um ponto que às vezes eu estava até levando em consideração numa análise que vi. Mas pera lá, como que a economia não está bem? Se está crescendo 3%? Ou se o desemprego está em 7,7% pelo IBGE, 1.600.000 de contratação? Aí eu coloco um parêntese. Quando você considera o que é a realidade de um mês de dezembro, que normalmente você perde uns 400, 500 mil postos de trabalho, esses 1.600.000 no ano provavelmente fecha 1.200.000, olhe lá. E tem um fato interessante, pelo CAGED você pega o registro dos colaboradores, dos empregados, mais de 600.000 esse ano foi da administração pública. Então, essa geração de emprego que de repente no primeiro momento até eu imaginei que fosse, eu olhei e falei assim, então até aqui tá falho o negócio. E o problema é o seguinte, aí você contrata um monte de gente, aumenta salário e tal, isso é direito adquirido, não tem mais como eu tentar reverter, não deu certo esse ano, nós vamos ter que cortar gasto. Vamos diminuir, não tem mais como mandar embora, vai ter que suspender novas contratações. Então, a verdade é essa, né? O que aconteceu no Brasil foi uma ideia keynesianista de, olha, vamos... Não é porque vinha de uma crise a gente tinha que superar. É porque vendo que ia ter um certo desânimo por parte do empresariado e talvez essas fugas de capitais, o investidor estrangeiro se retirando e tal, falou, não, vamos por nossa conta mesmo aqui. E o governo tentou chegar injetando dinheiro, gastando e contratando e tal. Só que isso, num curto prazo, já não funcionou. E se estender por longo prazo... um período maior vai virar uma dívida que na estratosfera que vai ficar inadministrável. Pois é. Bom, é interessante a gente ouvir isso aí do economista. Vou fazer um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta na sequência. Tem outros assuntos também para trazer. Os ouvintes, o Josué também vai participar aqui com as perguntas, as análises, junto aqui à presença do João. A gente volta já.
mais uns 7 minutinhos para a gente participar desse bloco, para a gente ir para o outro intervalo. Vai lá, Josué. Bom, não, Amaro, quero agradecer a participação aqui do João, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, João. A questão que eu vejo aqui, ele já até falou sobre a questão do emprego e realidade, isso é interessante, porque muitos ouvintes falam assim, mas está tendo emprego, então está muito bom, né? E você discursou muito bem. Mesmo que seja por via da esfera pública, quando você retira do mercado de trabalho essas pessoas, aí abrem vagas aqui, a pessoa da esfera privada tem que arrumar alguém para contratar, então impacta, né? Exatamente. Mas é um meio não dos mais saudáveis, né? A longo prazo, principalmente. A pergunta que eu faço é a respeito, por exemplo, aqui eu falo da reforma tributária, João, do IVA, tá? Bom, tínhamos 25%, não conseguimos chegar nisso, agora estão cogitando 27,5%, mas alguns economistas falam mais de 30%. Esse 27% é o índice do imposto. Sim. O problema é que muitas exceções foram colocadas dentro do projeto de lei no Senado e assim, minutos antes da votação. Então é aquela coisa, Amaro, sabe os jabuti? Quando você vê um jabuti em cima de uma árvore, você sabe que não foi ele que subiu, alguém pôs lá. E quando tem muitas exceções, automaticamente o bolo acaba pagando por essas exceções. A pergunta que eu faço para o João é quando a gente vê indústria sendo beneficiada por algumas exceções. Quando você vê, por exemplo, alguns setores industriais ali sendo beneficiados. Obviamente para fomentar, ok, sem problema. Mas algumas empresas e alguns cargos, vamos dizer assim, sendo beneficiados, você não acha como economista que o fato é, se você acaba tributando mais um setor, essa tributação a mais, ou vamos dizer, ele não tendo esse benefício dessa exceção de diminuição do imposto, não acaba sendo repassado para o consumidor? É uma pergunta, porque é aquela velha situação do imposto que foi no Ali e no Shopee. E aí vem a Janja e fala assim, não, mas o que o governo vai taxar é a empresa, não vai taxar o consumidor. Vai. E aí, o que acontece na realidade? Esse é o discurso. Quem paga a conta, né? Esse foi o discurso. Você pede um produto lá na farmácia, quero receber um medicamento em casa. Quem que paga o motoboy? Você que paga. Se o setor vai ser colocado um imposto maior nesse setor, quando ele não consegue se adequar a regras que a reforma tributária é praticamente é uma agenda verde, é uma agenda woke colocada, enfiada dentro dela. E esse setor ele vai ser tributado de uma outra forma, ou seja, vai aumentar o imposto para o empresário. Esse imposto não vai ser repassado para o consumidor, João? Qualquer imposto, seja 1%, seja 30%, sempre é repassado. A questão da flexibilidade que acontece, inclusive hoje, sempre foi assim, de você ter uma seletividade por conta do quê? Da nocividade à saúde, ou o favorecimento em relação a questões da educação, o acesso à informação, ou também o desenvolvimento de tecnologias, etc. e tal. Vamos colocar alguns exemplos. O cara vai comprar cerveja e cigarro, com certeza tem um IPI lá nas alturas que, sei lá, quando de R$10 uma carteira de cigarro deve R$9 sem impostos. E depois cerveja, acontece a mesma coisa, porque vai causar danos à saúde, mas também na sociedade por conta dos acidentes. E a gente vê que até recentemente teve aquela ação do governo em ver que as montadoras estavam com os estoques abarrotados de veículos. Vamos tentar dar uma desafogada nisso aí, mas de uma maneira que por via do consumidor, né, fazendo as compras. Então baixaram lá, zeraram o IPI, PIS e COFINS, deu um desconto de 12%. Isso é margem de manobra e o governo existe de certa forma para tratar dessas questões, e onde ele identifica, independente de ser, por exemplo, Bolsonaro, Lula, o Temer, qualquer um que fosse, quando a gente coloca um governante ali, ele tem essa diretriz aí, a responsabilidade de identificar. Então, pera lá, esse carro movido a combustível fóssil, né? A gente sabe que tem a problemática aí dos danos à camada de ozônio e tal, tem aumentado a temperatura no mundo, então a gente tem que combater isso não só no país, mas no mundo como todo, né? Não só o Brasil pagar o pato, então né? vai ter essa situação de jogar um imposto maior nisso, um imposto menor naquilo. De praxe por exemplo, o que tem imunidade tributária lá do escritório que eu tenho alguns clientes, eu trabalho com vendas de e-book, né? Então, como se fosse semelhante a um livro, tem a isenção de ICMS, PIS e COFINS, isso aí vai
perdurar aí pela nova formatação daí da reforma tributária. Então, é claro, o que acontece, Josué, que acho que talvez te incomoda, é que chega nesse momento final, existe um lobby e de repente tem um segmento que vai lá e fala, opa, porque aconteceu isso lá no Brasil quando veio o Manteiga e isentou lá o IPI na linha branca e também nos veículos. Todo mundo achou, puxa, é o Lula vindo, o governo do PT, dando condições para ter acesso a veículo, para todo mundo ter um carro na garagem, ter uma geladeira, trocar micro-ondas, etc. e tal. Passado alguns anos, se descobriu que, na verdade, houve sim um lobby entre as montadoras, entre essas indústrias e tal, de forma, eu depois te dou uma verba de campanha por fora aqui, desde que você baixe, porque eles estavam interessados em faturar, para aumentar o lucro, né? Então, tem sempre os dois lados da moeda. E o cidadão ficou com o boleto para pagar. Naquele momento todo mundo achou, poxa, uma das melhores fases do Brasil, todo mundo tem essa recordação, por isso que vai lá e vota. Porque fala que, olha, foi naquela época que eu passei no ProUni, consegui bolsa, tive acesso ao FIES, e meu pai comprou um carro e a gente conseguiu Minha Casa Minha Vida, então tem essa lembrança daquele período, só que não pode desassociar do momento atual de todas as mazelas que ocasionaram e o fato da gente estar patinando agora já por 20 anos e por quantos mais vamos ali se arrastar por uma dívida que veio de 50% para 80% e pode bater 90%, 100% do PIB. João, o Júlio Canedo, nosso ouvinte, fez uma pergunta. Boa tarde, Amaro, boa tarde, Josué, boa tarde, João. Qual é a tendência que está a economia, o que devemos esperar para o ano que vem, né? Qual a tendência, então, para o ano que vem, de acordo com o que nós estamos vivendo hoje? Tendência não é de virar uma recessão, mas a tendência é de estagnação. Eu vou anotar isso aí, hein? Pode anotar, porque... Tomara que não, alguns meios de comunicação já estão falando de recessão técnica até o final do ano. Técnica é se você fechar menos 0,1 num trimestre e menos 0,06 no segundo, já virou técnica, entendeu? Mas a recessão mesmo é aquela de 2015, 2016, 2 anos seguidos caindo 3,5%. Ali pauleou que os caras se mataram. Você acha que o governo acordou diante desse momento de déficit, aí, de problemas? Não, precisa acordar agora, senão... Uma parte mais razoável, eu posso colocar até o Haddad, né? Porque essa pessoa que fica ali exposta na cadeira, a representação técnica do trabalho que está sendo executado, vai falar, não, já estamos alinhando, precisamos realmente rever e não sei o que, mas um Lula que está ali para fazer aquela politicagem dele, ele vai ficar eternamente falando essas coisas aí, que não, que tem que pensar em primeiro lugar nisso, não sei o que, e infelizmente é isso aí, ele vai fazer, o papel dele é esse teatro, né? Então, mas pelo menos agora a gente vê que não está todo mundo alinhado no mesmo discurso, porque quem está na linha de frente já percebeu que alguma coisa tem que ser feita. Josué, pode fazer a pergunta, preciso fazer um intervalo já 1 e 2, mas a resposta do João sendo mais rapidinha dá tempo. Aí, não, porque é o seguinte, o João até comentou a respeito sobre essa questão, né, falou sobre o IS, né, você falou sobre o imposto seletivo, que é essa questão, faz mal e nós temos que nos adequar. Eu discordo um pouco, eu não acho que temos que se adequar, a questão é mercado. E recentemente, tem uma matéria da revista Exame, em que o Gustavo Werneck, ele é o CEO da Gerdau, né? O que acontece? Ele disse o seguinte, ele começou da seguinte maneira, João. A coisa mais importante para descarbonizar o setor industrial é ter indústria. Se você não tiver indústrias, não tem como descarbonizar, porque daí você não precisa, né? Se não tem indústria, não precisa descarbonizar nada. Eu, sinceramente, estou no momento em que acredito que estamos indo pelo caminho mais fácil e não que é não ter indústria no Brasil. Qual o problema do que ele falou? É porque essa matéria foi dia 30 de outubro. Teve outra depois dele em que ele pega e está chorando, né? Falando assim, o aço que eu produzo, né, que a Gerdau produz, é verde. E nós não conseguimos competir com o aço que vem da China. Por quê? Existem certas regras fora do Brasil, tira a soberania, você faz um X em cima da soberania do Brasil, tem a due diligence fora, que é a questão mais na Europa, e que impõe certas regras, tanto para o agro quanto para certas indústrias. A Gerdau, ela faz o aço verde, ela tem o preço do aço verde e vem o aço da China sem qualquer tipo de fiscalização, poluindo, usando trabalho escravo, sei lá, o que a gente pode considerar vindo da China, e combate, e não tem nem jeito, ela acaba vendendo mais no Brasil. Esse caminho, João, você acha que é um caminho sustentável?
usando a palavra logicamente com ironia, você acha que é um caminho sustentável para qualquer outro tipo de área dentro da indústria no Brasil? Você se refere à questão de burocratizar demais, atender todas as exigências aí de ESG e não é nem burocratizar, é questão de impor certas, vamos dizer, compliance, né? São regras. Se né? a gente já tem a Aqui tem regra, para quem vem de fora não tem regra. Exatamente. E aí isso faz com que a gente não venda. Se já estamos em dificuldade, se da década de 70, que era 30%, a indústria já está abaixo de 10%, sei lá, não deve dar nem 9%, qual que é a tendência se permanecer dessa forma e ainda assim prejudicar na dificuldade de ingresso, né, de instalação? Eu faço muitos trabalhos pelo Sebrae e a gente tem uma parte que seria dos eventos. E é muito fácil quando a gente precisa fazer alguma coisa voltada ao varejo, né, ao comércio e serviços. Você abre ali um link para inscrição e vai divulgando e vai centralizando as pessoas, os interessados. Claro, vai aparecer de tudo. O Brasil tem os MEIs, né, que são aqueles autônomos, o primeiro formato jurídico ali, mas daí entra, eu trabalho com revenda de alguma coisa que vem da China. Pode ser produto de beleza, pode ser anel, bijuteria, não sei o que, então pessoas que compram algo pronto e tal. Outros são segmento de alimentação, eu vendo sequilhos, vendo bolo no pote, eu vendo não sei o que. E por fim, algum ou outro que ainda se arrisca em abrir uma loja física e sempre colocar meu faturamento da X. Eu começo a fazer as contas, mas pera lá, você paga tanto de aluguel, tanto de tal, tem uma funcionária, não sei o que, quanto que sobra para você? Às vezes sobra menos do que se ela fosse atrás de arrumar um emprego. Né? Menos do que o empregado. Com os benefícios de férias, Agora, vai abrir você um evento para o setor industrial. É inacreditável. A gente fez um agora em Araucária, e fica lá por 10 dias correndo atrás e abordando e procura. Mas o que a gente colocaria aqui? João, tá difícil, inclui até o setor da construção civil. E aparece o quê? O cara que faz corte e dobra de chapa, outro ali que faz alguma coisa de torno. São também outros prestadores de serviços, coisa da metal mecânica, moveleira e tal, é muito restrito, né? E aparentemente a sensação que dá é que ainda assim não é aquela indústria grande, tecnológica, são pequenos pontos ali, o malemar, um faz uma caldeira aqui, o outro faz. Então, a grande problemática do Brasil, com certeza, uma delas pelo menos, eu poderia elencar as 5 principais, é o fato de nós não termos indústrias robustas e que tenham alto valor agregado via tecnologia. Com as indústrias saindo do Brasil, como está acontecendo, você acha que não vai piorar a economia brasileira? Eu penso que está desacelerando, mas que ainda é um ponto de incongruência, está passível ainda de você tentar reverter. Depende da boa vontade e colocar a coisa nos trilhos novamente, porque é insustentável você ficar por tanto tempo tomando esse déficit recorrente. A dívida vai se levar numa tal proporção que daqui a pouco fica impagável. Mas, igual a gente já conversou aqui nos bastidores, tem alguns pontos. É igual, vamos supor que você está pilotando um avião. Aí você tem 10 indicadores. Aí você fala assim, meu Deus, o combustível caiu, está despressurizado, a altitude vem baixando, deu pane elétrica, e você fala, não, tá tudo ferrado. Agora é só rezar e pedir para não doer muito na queda. Agora, se você vê assim, não, tem coisa aqui que tá positivo. Peraí, por mais que eu tô perdendo um pouco de altitude, mas eu tô com bastante combustível aqui. Olha, eu consigo controlar ainda. Tem ainda a possibilidade de você reverter, né? Vamos mudar o rumo, a direção. Depende da boa vontade, porque a politicagem que se estabeleceu agora, essa conversa de que tem que fazer tudo, mesmo que custe o que custar, resolver no curto prazo, esse imediatismo e tudo de uma vez. Se o governo passado não havia necessidade. Agradou como que agradou o comerciante, o empresário, nós não vamos, a economia nós não vamos agradar, enfim, uns comentários também que eu vou falar a verdade, né? Infelizmente o anterior agradou mais aí a questão empresarial, esse agora não sei a quem está agradando, porque vai vir com essa ideia de que não, que está melhorando, mas é igual o outro ouvinte falou assim, mas será que é ignorância? Porque hoje você não precisa comprar enciclopédia Barça ou cursar um colégio particular ou ingressar numa universidade, porque você entrar no YouTube, no Google, você coloca ali, acha tudo, tá? As informações estão ali para serem avaliadas, então números contra fatos, não há argumento. Eu gostaria de vir aqui e falar assim, o PIB estava crescendo 1%, agora está 2%, a expectativa é para 3%. Então eu projeto que está indo melhor. Aí se eu estou vendo que está vindo diminuindo e virou negativo, eu só posso projetar o pior.
1h23, a gente volta rapidinho. João Adolfo Cedler Colombo, economista hoje com a gente, para a gente finalizar aqui mais uns 30 segundinhos. O que o senhor está achando desse arcabouço fiscal? Está dando certo? Teve algumas caneladas aí, mas vai dar certo? Sua análise no momento diante da atual conjuntura. Dentro daquilo que eles haviam previsto, na minha expectativa, não iria acontecer. Era conversa para ir dormir, falar que já no outro ano ia zerar. Se eles têm uma ideia de que, olha, vai fechar 1,2 esse ano, vamos fechar 0,8 e depois 0,5, já é uma trajetória de melhora. Não precisa ser de uma hora para outra, que esse engenhamento pode realmente impactar naquilo que a gente entende como uma demanda agregada, faz parte, um dos componentes é o gasto público. De qualquer maneira, vamos concluir assim, existem as épocas de vacas gordas e as épocas de vacas magras. E a gente está entrando numa, não sei o que seria um meio termo, vacas fitness, assim, ela não tem nem aquela gordurinha gostosa que o Lula fala aqui. Tá mas também não está toda lascada. Então, o que a gente tem que fazer? Tome um pouco de cuidado com teu orçamento familiar, pessoal, né? Deixa a coisa em dia. Dica importante. Né? Não gaste, porque a gente não sabe o que pode vir. Não há uma previsão. Não sabe o que está por vir pela frente. Pé no chão. Tem os dois lados da moeda. Tem coisa boa, coisa ruim, então vamos ficar... Pé no chão. Um pouco receoso, assim, meio precavido. Tá certo. Obrigado, João. Outra oportunidade, a gente gostaria que você participasse com a gente aqui do programa, que é muito bom. Muito obrigado. Valeu, pessoal.